Fala galera, saudações vascaínas, começando mais um vídeo aqui no canal. Eu sou o Juninho, você está no canal Machão da Gama para mais um giro de notícias / pré-jogo, porque hoje tem jogo do Vasco, meu amigo, é isso aí, já tem jogo de novo. Segunda-feira, véspera de feriado, mas o vascaíno não vai ter paz não. Tem jogo do Vasco hoje, 8 horas da noite contra o Avaí. Vamos falar tudo aqui sobre essa partida, a escalação do Vasco, a escalação do Avaí, as principais mudanças que o Lisca vai fazer para essa partida de hoje, mas também vamos falar um pouquinho do jogo passado, o empate do Vasco com o Brasil de Pelotas, que ainda rende assunto, né? O Vasco vai hoje à CBF para ouvir os áudios, a comunicação ali entre o árbitro de campo e o VAR, né? O árbitro de vídeo, por conta do gol mal anulado do Daniel Amorim aos 37 minutos do segundo tempo, que poderia ter mudado a história do jogo. E temos também uma novidade importante sobre isso, né? Uma coisa que, na minha visão, é bem grave. A empresa que produz a tecnologia ali do VAR, né, que comanda a tecnologia do VAR, garantiu que não houve falha tecnológica não, foi falha operacional. Então teria sido erro humano mesmo no gol mal anulado do Vasco? Enfim, vamos conversar sobre isso depois da vinheta. Antes da vinheta rodar, você deixa o like, que é muito importante, e também se inscreva aqui no canal. Tamo junto, rodou a vinheta. Então, bora lá, meus amigos, começando mais um vídeo. Hoje o Vasco enfrenta o Avaí, 8 horas da noite, lá no estádio da Ressacada. Jogo de vida ou morte, o Vasco precisa vencer essa partida. Se o Vasco não vencer, a situação que já é desesperadora vai beirar um impossível. Hoje é o jogo que o Vasco tem que vencer, e aí o campeonato tem 10 dias de pausa, né? O próximo jogo do Vasco é só daqui a 10 dias contra o CRB. O Lisca vai ter 10 dias para trabalhar ali, com a chegada agora desses dois reforços. Tomara que chegue mais alguém, né, nessa janela aí, nesse período de 10 dias, para poder se adaptar e o Vasco ir com tudo para a reta final. Hoje é o jogo mais importante do campeonato para o Vasco. O Vasco tem que vencer para seguir vivo. Se não vencer, a coisa vai ficar realmente beirando o impossível. E para acompanhar esse jogo de hoje, a transmissão é do Premier Futebol Clube, mas você pode acompanhar também no OneFootball. O OneFootball é um parceiro do Vasco e um parceiro também do canal Machão da Gama. E lá você tem a cobertura completa da Série A e da Série B do Campeonato Brasileiro. Então hoje, cobertura completa do jogo do Vasco também. Sai um gol, você recebe notificação, os principais lances, tudo na telinha do seu celular. Por isso, não vai dar para acompanhar na TV? Baixe o OneFootball. O link está aqui na descrição do vídeo e tem também o QR Code aparecendo aí na sua tela, que é só você apontar o seu celular e baixar. O OneFootball, parceiro oficial do Vasco e do canal Machão da Gama. Bom, e antes de falar do jogo, das escalações, das expectativas, de quem entra em campo hoje para Vasco e Avaí, para Avaí e Vasco, na verdade, né, que o jogo é na Ressacada, vamos falar ainda da polêmica de sexta-feira, né, o gol anulado do Daniel Amorim. Gol mal anulado, né? O Andrei chuta aos 37 do segundo tempo, a bola bate na trave, volta, o Daniel Amorim vem de trás, faz o gol e o gol é anulado pelo Bandeira de campo, né? O Bandeira levanta a bandeirinha ali e anula o gol. O VAR demora 3 minutos analisando o lance e não consegue chegar a uma conclusão, por isso valida a decisão de campo, o que eu acho um absurdo, porque você olhando ali, mesmo sem traçar as linhas, já dava para perceber que o Daniel Amorim vinha de trás. Mas enfim, é o protocolo que segue o VAR, né? Então anularam o gol do Vasco por conta disso. E na transmissão do Premier Futebol Clube na sexta-feira, a informação que tinha chegado de pessoas da CBF, né, era de que havia existido uma falha ali, um erro tecnológico, que não conseguiram traçar as linhas. Tinha acontecido uma falha do equipamento, né? Por isso o lance ficou inconclusivo. Porém, temos uma atualização desse caso no dia de hoje. Notícia do Globoesporte.com, hoje pela manhã, onde o gerente da Sports Hub, Flávio Porto, deu uma entrevista ao Globoesporte.com e disse que não houve nenhum problema na tecnologia do VAR durante a checagem do gol do Daniel Amorim. Eu vou ler aqui o que disse o gerente da empresa que comanda ali o VAR, e aí você fica à vontade também para tirar as suas conclusões. Ele disse o seguinte: tivemos um relatório sim. Eu até comentei com a comissão de arbitragem e eles pediram para que os esclarecimentos fossem feitos por eles. É uma questão completamente operacional o que aconteceu em São Januário. O Vasco vai entender exatamente o que aconteceu, disse Flávio ao atender o Globoesporte.com sem entrar muito em detalhes. E aí ele completou dizendo o seguinte: isso realmente eu não posso falar porque esses esclarecimentos serão fornecidos pela CBF. A gente está ali para prover a tecnologia. A gente não faz o VAR. Quem faz o VAR são os árbitros, mas não houve problema tecnológico.
você sabe que o VAR trabalha com a imagem fornecida pela televisão. Então, de repente, essa imagem pode não ser conclusiva. Tem diversos fatores tecnológicos e técnicos. É isso que deve ser melhor explicado. E a explicação é bem tranquila, mas deve ser feita pessoalmente, inclusive para a diretoria do Vasco. E aí ele segue falando mais algumas coisas. Bom, não houve falha da tecnologia do VAR, segundo ele. Segundo ele, foi uma falha operacional. Falha operacional de quem? De quem opera o VAR? Então foi uma falha humana? Ele está dizendo que foi um erro humano, então, que aconteceu. Os humanos, os árbitros que estão ali comandando o VAR, foram eles que erraram, então, e não conseguiram traçar a linha. É isso que ele está dizendo, né? Parece que é isso que ele está dizendo, que foi uma falha humana, não foi uma falha da tecnologia. Então, como é que o cara conseguiu errar no lance, mesmo tendo ali a imagem na frente dele para ele ver, né? Uma fala bem grave aí do diretor da Sports Hub, né? Do gerente da Sports Hub, o Flávio Porto, sobre o gol mal anulado do Vasco na sexta-feira. Isso aí vai dar pano para manga, né? O Vasco vai hoje na CBF para ouvir os áudios e vamos ver se o Vasco realmente vai tocar para frente a questão da impugnação da partida, né? Que o Vasco tinha dito isso numa nota oficial dada no sábado ou no domingo, enfim. O Vasco informou que iria pedir a impugnação da partida. Talvez com essas declarações o Vasco ganhe mais força, né? Para essa impugnação. Eu, particularmente, não acredito que vai dar em nada, né? Vai ficar por isso mesmo. Já foi e vida que segue, mas o Vasco provavelmente vai tentar a impugnação da partida e para mim o que disse hoje o gerente da empresa dizendo que não teve erro tecnológico, que foi erro mesmo da arbitragem, né? Ele praticamente disse isso. Enfim, é uma coisa muito grave que tem que ser exposta mesmo aí para todo mundo. Vamos aguardar aí o desenrolar da situação e qualquer manifestação do Vasco, né? O Vasco ainda não se manifestou depois desses esclarecimentos, né, da empresa que comanda o VAR na Série B. Bom, e a vida segue, a gente tem que falar do jogo de hoje. O Vasco encara o Avaí 8 horas da noite lá no estádio da Ressacada. Um jogo importantíssimo e um jogo dificílimo. Bom, você pode fazer uma fezinha nesse jogo, né? Colocar lá um dinheirinho no site da 1xBet e ainda concorrer a uma camisa oficial do Vasco no final desse mês. Mês passado já teve o sorteio, depois você confira lá na live de Vasco e Brasil de Pelotas, né, os ganhadores, vai que você foi um ganhador, manda ali o e-mail caso você tenha vencido o sorteio. E enfim, a promoção continua para esse mês e para você participar é muito fácil. Tem o link da 1xBet, tem o nosso código promocional, é só fazer um pequeno depósito lá e mandar o comprovante para o e-mail que está no comentário fixado, que no final do mês você concorre a 3 camisas oficiais do Vascão, beleza? Estou contando aí com o seu comprovante lá no e-mail. Afinal de contas, você fazendo isso, você ajuda o canal Machão da Gama e ainda pode ganhar muito dinheiro lá no site da 1xBet. 1xBet é o melhor site de jogos esportivos da internet e tem a confiança aqui do canal Machão da Gama. Bom, e para essa partida de hoje, os dois times não vivem momentos legais, né? O Avaí não vence há 3 partidas e vem de um empate diante do Brusque com direito a um pênalti perdido e um jogador a mais durante boa parte do jogo. Já o Vasco não consegue engrenar no campeonato, vendo o empate de 1-1 contra o Brasil de Pelotas. É um confronto decisivo para os dois, né? Os dois estão ali no mesmo bolo brigando pelo acesso. Quem vencer vai chegar mais próximo ali do quarto colocado e quem perder vai ficar muito distante e a coisa vai ficar realmente complicada. O técnico do Avaí, Claudinei Oliveira, terá 2 baixas por suspensão nessa rodada. Os meias Lourenço e Valdívia, aquele mesmo que jogou no Vasco, receberam o 3º cartão amarelo e estão fora. Por outro lado, o zagueiro, o capitão, o titular absoluto lá do Avaí, Betão, retorna após cumprir suspensão. O provável time do Avaí é o seguinte: Gladson, Edilson, Alemão, Betão e João Lucas, Bruno Silva, Marcos Serrato e Vinícius Leite. Na frente, Rômulo Copete e Getúlio. E o Vasco? Como é que vem o Vasco para esse time de hoje? O Vasco praticamente não teve tempo para treinar, né? Jogou na sexta-feira no Rio de Janeiro. Na segunda-feira já tem jogo em Florianópolis, então foi só na base da conversa mesmo que o Lisca comandou aí esse final de semana. A principal mudança hoje no time do Vasco deve ser o Morato entrando na vaga do Gabriel Peck. O Morato deve ganhar ali a vaga de titular. E Bruno Gomes relacionado mais uma vez no banco de reservas depois de um tempinho afastado aí por lesão. Então a provável escalação do Vasco é a seguinte: Vanderlei, Léo Matos, Miranda, Leandro Castan e Zeca, Andrei, Caio Lopes e Marquinhos Gabriel, Morato, Germancano e Léo Jabá. Esse deve ser o Vasco que entra em campo hoje contra o Avaí. Todo mundo tinha expectativa hoje da dupla de ataque ser Daniel Amorim e Germancano, né? Isso não vai acontecer. Daniel Amorim fica no banco de reservas mesmo como opção para o segundo tempo.
Eu vou ficando por aqui. Se você gostou do vídeo, deixa o like que é importante, se inscreva aqui no canal e depois do jogo eu tô de volta com o pós-jogo para falar mais sobre a partida, né? E se Deus quiser, comemorando 3 pontos do Vascão. Um grande abraço, até a próxima. Fui!